A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre estamos aprendendo sobre o livro de Gênesis. A segurança de viver pela fé as promessas de Deus. É uma realidade de Gênesis, o livro todo de Gênesis, mostrando lá do Éden, onde tudo começou, né? A primeira lição, nós falamos sobre do Éden até Betel. Hoje, a lição de número 12, ou seja, a penúltima lição que nós iremos aprender nesse segundo trimestre. Porque já saiu o novo trimestre, estou muito feliz com o tema. Vai falar sobre os profetas menores do Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, e vai nomear os 12 profetas. Que maravilha, Betel! Parabéns para você, porque a cada aula, e sabe o que é interessante? Para você que me acompanha no canal, ou se você é novo aqui no canal e vai se inscrever para aprender da Palavra de Deus, é que as revistas, elas são sistemáticas, ou seja, uma lição completa a outra. Só que no método que a Betel vai trazer sobre os profetas menores no terceiro trimestre, não vai ser assim, não tem como ser. Porque cada profeta tem a sua característica, tem a sua particularidade, algo que só você vai encontrar com aquele profeta. Profetas, por exemplo, feito Jonas, que o livro vai falar mais de Jonas do que das suas próprias profecias. Aí você tem Abacuque, que nós conhecemos da promessa, Joel, Naum, Malaquias, né? Deus tratando com os profetas, com os sacerdotes. E você vai ter simplesmente livros a livro para aprender uma lição, não consegue se conectar a outra, a não ser mostrando que Deus usa profetas para revelar o que Ele quer para a humanidade. Então esse já é o convite para que você venha se inscrever no canal para acompanhar o terceiro trimestre, que será sobre os profetas menores. Porque quando nós sairmos aqui do livro de Gênesis, que hoje vamos falar da lição 12, o custo pessoal de viver os planos de Deus, serve para os profetas que vamos aprender. Essa lição é a penúltima, ou seja, lição de número 12. Então pega aí, eu já quis fazer essa chamada logo no começo, para você poder já se inscrever no canal para aprender sobre os profetas menores. Um aviso para você. 13 vídeos separados para você. Introdução ou apresentação dos 12 profetas menores registrados na Bíblia. Vai ser um na sequência do outro. Começa no dia 14, 15, 16, 17 e por aí vai. Até completar os 12 profetas. Então, vídeos de 5, 6, 7 minutos de um pessoal muito bom, com autorização deles. Peguei o vídeo para explicar para vocês, para mostrar simplificado em 7 minutos o que é o livro dos profetas, tá? A partir aí de quarta-feira sai um vídeo por dia para você entender, ter a introdução a cada livro desse, tá? Se inscreve para que você possa acompanhar cada detalhe do próximo trimestre de 2023, da editora Betel Dominical. Nessa lição de número 12, que é a lição que nós temos mais duas lições, essa e mais a próxima. Essa tem um tema, né? O custo pessoal de viver os planos de Deus. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 18 de junho de 2023. Mas você tem essa aula completa aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. O nosso texto áureo de hoje está escrito no livro de Salmos de número 34, versículo de número 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu amo a Bíblia porque não esconde que há problemas, que há adversidade, que há aflições, como usa o salmista. Mas o fato importante é que Deus nos livra de todas elas. Amém? Nossa verdade aplicada vai nos dizer: a nossa confiança na bondade de Deus não pode depender das circunstâncias do momento. Opa, isso aqui é sensacional. Que palavra você marcaria aí, professor, para dar ênfase na sala
nas nossas salas, na verdade aplicada, circunstâncias. Se for favorável, eu adoro. Se não for favorável, eu questiono. Se for bom, eu aceito. Se for ruim, eu não aceito. Você já prestou atenção? É bem interessante isso. Se tiver uma profecia que é de correção, você fala que o profeta está na carne e está querendo aparecer. Mas se o mesmo profeta profetizar carro, bênção, saúde, prosperidade, você diz é de Deus? Quando eu falo você, eu me refiro a mim também, tá? Nós, vamos mudar a palavra? Nós recebemos? O que é isso, irmãos? Então a gente só quer aceitar o benefício, a gente não quer aceitar as correções, ou eu sou autossuficiente que não preciso ser corrigido por Deus? É forte, né? Pois é. Então a nossa fé em Deus, nossa confiança não pode ser baseada nas circunstâncias de qual estamos vivendo. Tá bom? Nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro é falar que a adversidade não impede os planos de Deus. Isso é maravilhoso. Não importa os problemas, os intempéries, as adversidades. O querer de Deus vai ser realizado de qualquer forma. Segundo objetivo, mostrar que as provas fazem parte da vida cristã. Então, essa teologia do coach, onde você pode, onde você vai ser conquistado, não é bíblica. Por quê? Na Bíblia temeremos aflições. Quem diz isso? Salmo de número 34, versículo de número 19. Passaremos por aflições. Jesus disse bem claro que passaremos por aflições. No entanto, portanto, mas Deus nos dá o socorro. Então, não se engane. Você vai passar por problema, eu vou passar do problema. Acabei de sair de um culto maravilhoso em nossa igreja e hoje a mocidade não, o grupo de louvor cantou aquele Não temerei mais notícias. Não está dizendo que ela não vai chegar. Está dizendo que quando ela chegar, eu não vou temer, porque Deus, mesmo me trazendo, o mundo me trazendo más notícias, Deus é poderoso para resolver essas más notícias. O terceiro ponto de hoje, destacar que Deus está vendo o cuidado de tudo. Deus está no controle, nunca perdeu. Prova, Apocalipse capítulo 5, que não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, que fosse digno de olhar por livro, pegar o livro e ler o livro. E disse que Jesus, o leão da tribo de Judá, ou o cordeiro que foi morto, mas venceu, tomou o livro, pegou. Então tudo está no controle, está tudo anotado. Não saiu nada do controle dele. Amém? Vamos para a nossa leitura de hoje. Nosso texto de referência de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 39. Uma leitura corrente, 4 versículos, do versículo 1 ao versículo de número 4, que nos diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado de lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça aos olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Ponto. A próxima lição, aliás, a lição anterior, que você pode acompanhar aqui se você não já viu, fala de José. Mas o sofrimento de José, o problema familiar de José, até José chegar no Egito. Porém, agora vamos ver o José já no Egito. E quem está com Deus, não importa onde vai. Não é jargão de pregador, é a realidade. Se você é fiel a Deus, mesmo que você esteja em momentos difíceis, Deus estará com você. Mesmo que você esteja preso inocentemente, Deus fará você prosperar na prisão. Mesmo que você esteja desempregado, porque armaram, arquitetaram, planejaram contra você, e você fala, mas Deus não pode me livrar? Pode, mas Deus não vai te livrar de todas as aflições. Deus vai cuidar de você nas aflições, mas te livrar dela? Quem te falou isso? Mentiu.
Porque se eu falar isso, que Deus vai te livrar de todas as aflições, eu vou estar rasgando a Bíblia. Por quê? Todos os apóstolos, trazendo já para o Novo Testamento, esquece um pouquinho José, indo para o Novo Testamento, o único apóstolo que morreu de morte natural por velhice foi João. Os outros foram todos cerrado, decapitado, enforcado, jogado às feras. Então, como é que eu posso pregar para você que Deus vai te livrar de todas as aflições? Seria negligente de minha parte. E nós somos professores. Temos que trazer os alunos a aprender a palavra. Essa é a realidade. O último dos apóstolos foi Paulo, decapitado, depois de passar anos na prisão. Mas, e Deus livrou ele? Livrou, porque Paulo disse bem claro: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O problema é que eu quero ser livrado das aflições dessa terra, dessa carne. Só que eu esqueço que a morte é apenas o passaporte para me levar de volta para casa. Recebe aí, crente. Glória gloriosa. Nosso hino sugerido de hoje, 16, 25 e 484. Se sabe cantar, louve e adore o Senhor com os hinos da harpa cristã. Motivo de oração de hoje, vamos lá? Ore para que Deus nos capacite a confiar e sermos fiéis a Ele. Isso aqui precisa. Vou marcar todo o versículo, aliás, todo o pedido de oração do bispo Abner, que é o comentarista dessa revista. Ore para que Deus nos capacite a confiar e sermos fiéis a Ele. Vamos orar? Curve sua cabeça, aumente seu fone de ouvido ou plugue ele e ouça essa oração. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti a oportunidade a nós concedida, mas essa vez, essa lição de número 12 da editora Betel Dominical, que nós vamos aprender um pouco mais sobre José, sobre permanecer na Tua vontade em meio ao sofrimento. Então nos capacita, Senhor, a confiar e sermos fiéis a Ti. Capacita os professores que aqui me ouvem, os alunos que estão tendo aula completa. Ajuda-me a lembrar o que eu estudei. Ajuda-me a trazer a memória e aplicar na vida dos alunos, dos professores, superintendentes e pastores. Cada um deles tenha cada vez mais capacidade e confiança em Ti, que independente das circunstâncias, Tu continuas sendo Deus e nada foge do Teu controle. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos para a nossa introdução, que nos diz assim. A história de José é repleta de preciosas lições para a jornada do povo de Deus em todos os tempos. Na presente lição, enfatizaremos o desenvolvimento do plano de Deus, mesmo nas adversidades e oposições. Então, para um pouquinho, que tem ponto e vírgula, vamos falar sobre as adversidades e oposições. É isso aí, tá bom? Marca essas duas palavras. A firmeza e integridade de José, mesmo quando tudo parecia estar dando errado, e a ação poderosa e sobrenatural de Deus em favor dos seus. Vamos ver isso aí. Que mesmo ele passando por todos aqueles momentos, ele tinha a convicção. Hoje, como eu estou falando, estou gravando no domingo, depois que saí do nosso culto, o nosso pastor Romualdo foi o pregador, ele que pregou hoje, né? Primeira vez que ele prega a nossa igreja, nosso novo pastor. Seja bem-vindo aí, pastor Romualdo. Era o nosso pastor Nilson, que vai estar lá dirigindo outra igreja. E assim a gente segue sendo conduzido. E ele falou algo sensacional, que eu trago para você agora. Moisés, ele disse não para Deus. Deus disse: Moisés, vai, que eu vou mandar um anjo para ir contigo. E Moisés disse: não, eu não aceito o anjo. Eu só aceito a tua presença. Se você não for, Deus, se o Senhor não for conosco, daqui eu não saio. Será que você tem coragem de dizer para Deus: não, sem a tua presença eu não saio? Aí eu me remeto ao Salmo 51. Não retire de mim o teu espírito. É isso aí. Aí eu me remeto a João, capítulo 6. Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Eita, se tu quer, vários homens que tiveram a ousadia de dizer para Deus: a tua presença é importante na minha vida. É o que nós vamos ver nessa lição de hoje. Dá um glória aí. Bora lá. Ponto de número 1. Circunstâncias adversas não impedem os planos de Deus, de maneira nenhuma. Não importa quais são as circunstâncias, não importa as adversidades. Se Deus disse que vai acontecer, vai. Falo agora.
Jericó era impossível ser conquistada. E não foi conquistada a mão, não foi conquistada a espada, não foi conquistada com arcos nem com lança. Jericó foi conquistada apenas pelo poder de Deus. E qual era a adversidade ali, professor? Já que a gente está falando aqui, as circunstâncias adversas. Era o muro. Com aquele muro, jamais Israel poderia ter tomado posse de Jericó. Por isso que, então Deus ia fazer como? Deus não ia fazer, Deus fez. Fez as muralhas vir abaixo e o povo tomou posse do que já era dele, porque Deus disse que era. Recebe aí. Continuando aqui, o desenvolvimento dos planos de Deus na vida do seu povo não significa ausência de adversidade, entendeu? Olha só, a Bíblia revela que o Senhor é poderoso para fazer com que todas as dificuldades e adversidades que surgem na jornada do seu povo sejam contribuições para o bem dos que nele confiam e esperam. Abre aí, Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 28. Romanos 8, 28, que vai nos dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados para o seu decreto. Pronto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo as adversidades, os problemas, tudo está no controle do nosso Deus. 1.1. O sonho ou o pesadelo? Já falamos na lição anterior, né? O sonho que se tornou pesadelo. E agora aqui é uma pergunta, né? Sonho ou pesadelo? Vai depender da confiança que você tem em Deus. A confiança que você tem em Deus vai determinar se o que você está tendo é sonho ou um pesadelo. Vamos lá? Ser vendido como escravo é uma experiência terrível. Ser vendido como escravo, tanto nascido livre, é pior ainda. Tendo, né? Nascido livre é pior ainda. Agora, ser vendido como escravo por seus próprios irmãos de sangue é algo inimaginável. José aparece na cena com cerca de 17 anos de idade. Ele estava para viver o melhor da vida e ser integrado aos negócios da família. Porém, é separado dela para viver sob a sombra do medo e insegurança em terra que não era a sua. O Egito. Ser comprado como um objeto e passado de mão em mão de estranhos deveriam lhe trazer traumas inapegáveis. Porém, apesar destas terríveis situações, o Senhor estava com José. E isso fez e faz toda a diferença. A prova é o que a gente já leu aqui em Gênesis capítulo 39. A gente vê que mesmo ele sendo vendido como escravo, passando pela mão dos ismaelitas, depois pela mão de Potifar, tinha uma certeza, Deus estava com ele. Gênesis 29, versículo de número 2, né? E o Senhor estava com José. Ponto. Mesmo no problema, professor Tony, mesmo com a sua venda, mesmo nessas circunstâncias, Deus continuava com ele, porque o projeto de Deus não era manter José como escravo, não era manter José como serviçal, era manter José como governador, ou torná-lo governador, tá bom? 1.2 vai nos dizer: a companhia do Deus imutável. Ele está na minha e na sua vida. O que é imutável? Aquele que não muda. Ele continua sendo o mesmo na nossa vida. José estava na condição de escravo na casa do seu senhor egípcio, mas o Senhor dos senhores estava com ele. Gênesis 39, verso número 2. E por causa disso, José prospera em tudo o que faz, não importa a condição que ele encontrara. O próprio Senhor de José podia perceber isso, ao ponto de confiar a ele posições mais importantes. Às vezes nós ficamos tão preocupados em mudar a nossa condição e sair de onde estamos para viver as coisas melhores que deixamos de nos certificar
do mais importante: se Deus está conosco. Eu achei essa frase sensacional do pastor Abner Ferreira. Porque às vezes as circunstâncias elas não são boas, só que a gente não pergunta se é Deus que quer nos manter naquela condição, porque tem algo maior. Aí você fala, professor, Deus não quer a gente sofrendo. Beleza, mas se Deus estiver preparando você para algo maior? Hoje na escola dominical, que eu estou gravando no domingo à noite, hoje na escola dominical, eu falei, e se Deus está te moldando para algo maior? Porque Deus, guarda essa frase, Deus não vai fazer um projeto para você. Deus está fazendo você para um projeto que já está pronto. O projeto de Deus já está pronto. O que falta ser ajustado é você. Então, às vezes, as circunstâncias de sofrimento, dor, perda, falta de recursos, é Deus moldando você, preparando você para um projeto que vai precisar de experiência que você só vai adquirir passando por circunstâncias adversas. Eita, professores, apertei sem abraçar, mas essa é a verdade. Não são as condições favoráveis que determinam o nosso sucesso nas coisas. Isso é um pensamento secular. É Deus quem determina as condições das coisas, por mais difíceis que sejam. A realidade presente. Precisamos estar certo disso. Isso aqui foi uma frase sensacional, vou até marcar assim, ó, sem cuidado nenhum. O mundo está dizendo isso, que tem que estar favorável. Como é que está a Bolsa de Valores? Tem que estar favorável. Como é que está a cotação do dólar? Tem que estar favorável. Como é que vai estar o euro? Tem que estar favorável. Como é que está o câmbio? Vai ter que estar favorável. Como é que está o tempo? E a gente esquece que Deus está no controle, que Deus, independente das circunstâncias, Ele pode fazer e acontecer. Se apega isso aí, professores, tá bom? 1.3 nos diz assim, fonte de prosperidade. Quem é a fonte? Veja, não é cisterna, não é represa, não é um lago, não é um tanque, é uma fonte. E fonte ela jorra constantemente. E a frase é fonte de prosperidade. E lembrando que prosperidade não é ter para jogar fora. Prosperidade é ter o suficiente, que nada faz você sentir falta. Ou seja, você não sente falta de nada. Isso é prosperidade bíblica. Eu não tenho o carro do ano, mas o que eu tenho é suficiente. Eu não tenho a minha casa própria, mas eu tenho o meu emprego que Deus me dá condições de pagar o aluguel. Isso é viver próspero. Eu não devo para ninguém. Você entende? Às vezes a gente quer falar prosperidade, eu ter casa aqui, ter casa na praia, ter casa não sei aonde, ter 2 carros, 3 carros, é ter dinheiro sobrando. Não, isso não é prosperidade. Isso é ambição. Prosperidade é não me faltar nada. É ser suprido por Deus em tudo. É o que nós vamos ver agora. Desde Abraão, Deus sempre deixou claro o que Israel não conseguiu entender, que as bênçãos de Deus sobre Israel tinham o objetivo de abençoar todas as famílias da terra e não apenas Israel. Isso é uma verdade, já passamos por essa lição, mas se você quiser relembrar, dá uma olhadinha no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Deus disse para Abraão e depois repete para Isaac, e ainda fala ainda em Jacó, de maneira diferente, mas ele diz, de você, todas as famílias serão abençoadas. Foi para Abraão e repetiu para o seu filho e para o seu neto, dizendo que de Deus todas as nações, de Israel todas as nações seriam abençoadas. Então, você que é crente sabe que de você todos serão abençoados em nome de Jesus. Podemos ver isso no caso de Jacó, cuja prosperidade divina fez o seu sogro enriquecer. Lembra que Labão enriqueceu não porque Labão tinha dinheiro, tinha investimento. Labão enriqueceu porque Jacó era abençoado. E Jacó sendo abençoado, quem estava com Jacó era abençoado também. Gênesis capítulo 30, verso 30. E agora, numa condição muito adversa, vemos o mesmo acontecendo com José. Deus, por amor dele, está usando o escravo
para abençoar o seu rico e poderoso senhor, que era Potifar. Era rico e chefe, tinha grana, tinha muito dinheiro, mas Deus fez ele prosperar mais ainda, não porque pelo que ele tinha, mas por José estar na casa dele. O que eu aprendo, professor? Como colocar em prática que aonde Deus me levar, se a bênção está comigo, mesmo que sejam meus adversários, serão abençoados, porque a minha bênção, o que Deus derrama sobre mim, vai cair até sobre os ímpios. Por isso que ele fala, uma das suas palavras, que você não pegará mais emprestado, mas terá a emprestar. Você recebe isso aí? É de Deus. O nosso Deus não muda. Precisamos continuar acreditando nisso, que Deus usa seu servo para abençoar outras pessoas. A mulher cananeia entendeu isso e foi atendida pela graça de Cristo. As bênçãos de Deus são transbordantes. Qual a história da mulher cananeia? É aquela mulher que Jesus chama ela, não chama ela, né? Fala que não é bom, não é lícito tirar da filha da boca dos pães e dar aos cachorrinhos. E ela não se ofende com isso. Ela diz que todo cachorro, abre-se um parênteses, criado numa casa onde o seu senhor tem o que comer, aquele cachorro não passa fome, porque cai migalha, cai de sua mesa, cai comida e ele come. Ela está dizendo, você é tão abençoado, Jesus, que mesmo você dando comida para todo o seu povo Israel, ainda sobra comida para nós que não somos judeus. Aí Jesus disse, nunca vi tanta fé em Israel. Vai, a tua filha está liberta agora. Você é tão abençoado que até os ímpios ao teu redor é abençoado. Eita glória gloriosa. Esse foi o nosso ponto de número 1. Agora no nosso ponto de número 2. A fé é provada pelas circunstâncias da vida. É isso mesmo. Às vezes simplesmente nós não queremos dar valor à fé. Não nos importamos em gerar fé, em acreditar pela fé. Aí Deus faz um cenário, muda todo o cenário, muda todo o contexto para mostrar, dizendo assim, ó, você vai ter que exercitar a sua fé. E aí é através das provações e das adversidades que nós provamos a nossa fé. Então, às vezes, Deus quer provar a sua fé para que você se mantenha fiel a Ele. O texto nos diz, assim como Abraão teve sua fé testada, José passou por vários funis divinos que o colocaram no lugar adequado para Deus fazer da sua vida uma bênção para tantos. É isso mesmo, livrou milhares da fome por causa de José. E hoje pela manhã, conversando na escola dominical, você sabia que no Egito não existia o cargo de governador. E Deus cria o cargo de governador para colocar o José. Tanto que você não encontra mais governador no Egito. José foi o primeiro e o único. Porque o Deus que tu serve faz gerar cargo onde nem existe, só para te honrar se ele prometeu a você. Eita, glória gloriosa. Teste de integridade. Teste de integridade. Aí Deus é provando para todos que pode dar confiança. E eu gosto dessa passagem de José particularmente. Por quê? Porque Deus primeiro ensina José a ter prosperidade na casa de Potifar. Depois ensina ele a ter escassez na prisão. Deus não lança nada, irmão, à toa. Tudo que Deus faz é com propósito. Na casa de Potifar, onde tinha muita riqueza, a única coisa que José tinha que fazer era administrar o que já tinha e multiplicar ali o que já tinha. Na prisão era o contrário, não tinha, era escasso. Então ele tinha que aprender a lidar com pouco. E não foi assim a história de José? Primeiro, 7 anos enorme de grande prosperidade, gado, alimentos, tudo do bom e muito o Egito criou. Em 7 anos, foi o tempo na casa de Potifar. E depois a escassez do Egito por 7 anos, foi o tempo que José passou na cadeia, vivendo de pão e água. Ou seja, ele foi criado, como disse Paulo. Olha que memória boa, me vem à mente agora. Paulo diz, eu fui criado, eu fui treinado, eu fui ensinado a ter muito, mas também a ter pouco.
Então José foi treinado primeiro a ter muito e depois a ter pouco. Então quando ele assume o trono, ele sabia controlar o muito e sabia controlar depois o pouco. Deus está te preparando para algo gigante, mas para isso você tem que saber lidar com as circunstâncias quando você chegar lá. Vamos continuar. Mesmo jovem, José já passou por situações muito difíceis na vida. Quase foi morto por seus irmãos, mas acaba sendo arrancado da sua família, sendo vendido como um escravo. Tudo isso foram provas externas. Parecia um teste de resistência. Agora, porém, ele passa por uma prova interna, um teste de integridade. Qual é esse teste? A tentação da mulher de Potifar. Vamos ler? A mulher do seu senhor quer possuí-lo. Gênesis capítulo 39, do versículo 6 e 7. José considera o ato de deitar com a mulher de Potifar mais um pecado contra Deus do que um pecado contra o Potifar. Pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Então, por isso que eu falei, eu sou fiel a Deus, porque eu sou fiel a Rose, a minha Rose, porque eu sou fiel a Deus. Porque no momento que eu deixar de ser fiel a Deus, fica fácil cometer adultério contra a Rose. Foi José, como ele foi fiel primeiro a Deus, fica fácil negar as investidas da mulher de Potifar. Agora, se ele for infiel a Deus, fica fácil ele cometer adultério, teria cometido adultério com a mulher de Potifar. É isso aí. Forte demais, não é verdade? A nossa consideração pelos homens ou o medo das circunstâncias dos nossos erros não é o que melhor nos protege do pecado. A coisa mais poderosa para nos ajudar a vencer a tentação, quanto tudo é propício ao pecado, é nosso relacionamento com Deus. Quem Deus é para nós, não importante a situação, é fazer toda a diferença. Então, quando eu sei quem Deus é para mim, a minha integridade ela continua preservada. Então, quando você honra Deus acima de tudo, não importa o pouco que te ofereça, você sempre vai dizer não. Esse foi o ponto 2.1. Agora o 2.2. Primeiro foi integridade, agora nós vamos para o teste de resistência. Temos integridade, agora vamos para resistência. Escuta só isso aqui, que forte esse ponto. É um ponto para dar ênfase na escola dominical. Olha só. O diabo nunca pode ser convencido, ele só pode ser vencido, não convencido, mas vencido, tá? Por isso, não acredite que sua simples recusa à sua oferta o fará desistir. Ele é resistente ou insistente, como é aqui, né? A recusa de José deve ter parecido uma ofensa à senhora egípcia. Ela deveria estar acostumada a ter homens que quisesse. O comportamento de José, portanto, lhe é estranho, mas também estimulante. Ele passa a ser uma caça para ela, ao ponto de levá-la à loucura de tentar agarrá-lo à força. Ela ficou tão frustrada com o não de José, ou Satanás investiu tanto, com tanto ódio, que a insistência de Satanás para nos tentar, ela é constante. Ela não para. Ele não para no primeiro não. Ele não para na primeira recusa. Isso aqui serve para a gente. Chegou o ponto da mulher, irmão, arrancar a roupa. Vem cá, eu lhe quero. E José teve que sair, largar tudo e sair. Chega uma hora que Satanás, irmãos, vai literalmente jogar na nossa cara, empurrar nas nossas mãos o pecado. E a gente só tem uma opção. Ou corre, aliás, eu mudo a frase, a gente tem duas opções. Ou corre ou peca. E tem muita gente que acha que correr é fraqueza. Correr é sabedoria. Que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência
do mal. Então, correr não é fraqueza. Correr é sabedoria. Eu sei até onde vou, até o que aguento, até o que posso. Então, se eu sei que eu não posso, eu saio fora. Eita glória! Como deve ter sido difícil para José tomar a decisão desta fuga corajosa. Nossa resistência interior à tentação não é estável como gostaríamos. Há momentos em que podemos nos encontrar mais vulneráveis do que em outros, e neste momento é que o teste de integridade se transforma em um teste de resistência interna. Deus, porém, prometeu nos livrar se confiarmos nele. E essa parte aqui é muito interessante e muito importante. Há momentos, irmãos, que vamos simbolizar aqui, né, que ele não é assim, é só simbolizar que a gente agarra o diabo pelo chifre e arranca o rabo dele. Desse jeito, com brutalidade. Há momento que a gente não pode ver o nome Satanás, que a gente corre, a gente treme, a gente fica apavorado, não se contém em pé de tanto pavor. É o ser humano. Eu gostei do pastor Abner colocar aqui, que tem gente que acha que é super-homem, aguenta tudo. Irmão, enquanto você estiver dizendo que aguenta tudo, você está descumprindo um princípio bíblico. A Bíblia diz que você que está em pé, vigie para que não caia. Ele está dizendo, você pode cair. Ele não está falando você que está capengando, você que está mais ou menos. Ele está dizendo você que está firme. Vigie para não cair. E se pensa na vida de alguém que Satanás gosta de investir, é no que estão de pé. Porque muitos dos que estão em pé são soberbos, achando que pode tudo. E o diabo disse, é desse que eu gosto. Porque o diabo foi soberbo. E ele sabe que a soberba é abatida por Deus. Eita glória, gloriosa. 2.3, teste de força. Primeiro foi teste de integridade, a segunda, teste de resistência, agora um teste de força. Bora ver que força é essa que a nossa lição está pedindo para que a gente venha falar? Nos diz assim, José foge porque se conhece. Este tipo de fuga é a atitude mais corajosa que podemos ter. Aqueles que caem são justamente aqueles que acham que pode ficar em pé por suas próprias forças, que são mais fortes que a própria carne. Não são. Ninguém é. Cristo já nos alerta sobre isso. Marcos 14, 38. Bora ler? Deixa marcado aqui e vamos ler aqui. Livro de Marcos. Marcos 14, verso de número 38. Vai estar aqui, ó. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Um alerta. Não brinque com sua carne. Não brinque com a sua carne. Seja um covarde santo do que um corajoso pecador. Seja um covarde santo do que um corajoso pecador. Seja um covarde santo do que um corajoso pecador. Falei 3 vezes que é para você gravar. É isso aí. É melhor fugir e ser santo. Aliás, é melhor ser covarde santo do que um corajoso pecador. Tá bom? Deixa o povo dizer que você é covarde, mas pelo menos você não pecou. Bora continuar. Encontramos na Bíblia várias exortações acerca de atitudes que devemos tomar para vencer as inclinações pecaminosas ainda em espírito. Gálatas capítulo 5. Fugir, Timóteo capítulo número 2, 22. José era homem formado e, obviamente, nenhuma mulher poderia forçá-lo a ter relações com ele sem seu consentimento interior. Ele percebe que suas negativas verbais não pode mais manter a mulher longe do seu corpo. Boa, Bispo Abner. Mais uma vez, você vai dizendo não, não, não,
Aí no caso aqui, ilustrando aqui o caso, né? Bem simples, bem o que é real. Põe a mão, diz não. Põe a mão na mão, diz não. No braço, diz não. Vai dizendo não. Chega só um ponto que só o não se afasta. Não toca em mim. Não. Não me fala essas coisas. Essa conversa não é agradável. Chega uma hora que esses nãos já não são mais suficientes. Tanto que vai só aumentando, ao ponto dela decidir dizer, eu não estou nem aí para o seu não. Eu quero você mesmo. Rasgou as roupas dele, ou puxou a roupa dele. Eu quero você mesmo. Chega uma hora da tentação que só o não é suficiente. Você tem que, irmão, simplesmente se livrar daquilo que vai te causar a tua queda. Tá bom? Continuando. E sentindo o seu próprio homem interior correndo o risco de sucumbir, ele faz o que os sábios devem fazer na tentação. Foge. Por quê? Se José só ficasse, não, deixa com essa conversa, você é a minha senhora, a mulher do meu senhor, não, tá bom, não, vou parar com isso. Não ia dar. Chega uma hora que a única opção para você, homem, para você, mulher, jovem, adolescente, pastor, professor, superintendente, Tony Pinho, a única opção é fugir. Não vai ter outra opção a não ser essa. Vamos para o nosso ponto de número 3. Semeadura e colheita. Isso é bom. Na lição do Casados para Sempre, a gente tem uma lição completa sobre isso. Semeando e colhendo. É uma lição maravilhosa. Bora ver como é que é a semeadura e colheita na vida de José. As Escrituras abordam a realidade da semeadura e colheita. Contudo, é importante buscarmos a ajuda do Espírito Santo para discernirmos que nem sempre a colheita se dará exatamente como imaginamos e no tempo que esperamos. Em tudo precisamos confiar e esperar no Senhor. A gente gosta de dizer porque o Ministério MMI do Casados para Sempre tem essa matéria lá, semeando e colhendo. Lá tem uma frase assim, ó: nenhuma semente ela é neutra ou estéril. Toda semente vai brotar uma fruta. Você pode escolher a semente que quer plantar, mas você não pode escolher o fruto que vai colher. Como é isso, professor? Eu escolho plantar um pé de manga. E depois que eu plantar um pé de manga, eu não posso colher jaca. A escolha é minha de plantar, mas na hora de colher, eu só colho aquilo que eu plantei. Então, essa é a realidade, trazendo para os casamentos, trazendo para os relacionamentos. Você só escolhe a semente, não tem o direito de escolher a colheita. Então, semeie bondade, semeie amor, semeie paz, semeie longanimidade, semeie misericórdia, semeie perdão, porque tudo isso virá. Agora você quer perdão, mas não semeia perdão. Você quer misericórdia, mas não semeia misericórdia. Você quer bênção, mas não planta bênção. Como que você vai colher algo de bom se você não está plantando o bem? Eita! Glória gloriosa. 3.1. Frutos amargos da integridade. Eu gostei muito desse ponto. Ele vai dizer aqui em resumo, eu vou ler para você, que nem sempre você ser íntegro é sinal que você será aplaudido. Pelo contrário, né? Nos dias atuais, no meio que estamos vivendo, seja ele político, econômico, espiritual, secular, cristão, no meio que a gente está vivendo, ser honesto é sinônimo de problema. Professor, é verdade, você pode confirmar isso. Pelas redes sociais, pela vida cotidiana. Nossa, você ser honesto para muitos lugares é um grande problema. É isso que ele vai falar aqui. Em suma, mas vamos ver o que diz o texto. Se engana aqueles que pensam que ser íntegro não lhe trará dores e que toda fidelidade
renderá recompensas maravilhosas. Nem toda vitória no teste de integridade traz um prêmio imediato. Ele vai falar bem de José. Ele foi íntegro, não foi? Não pecou, não negou Jesus, Deus, não cometeu adultério. Ele deveria ser o quê? Aplaudido. O menino José, show de bola, fiel, honesto, temente a Deus, honesto com o seu Senhor. Vamos colocar esse camarada como top. Foi isso que aconteceu com José? Não, mas ele não foi íntegro? Foi. Mas foi isso que aconteceu? Não. Então ensina isso para a sua sala, que nem sempre ser honesto vai vir coisa boa, nem sempre ser íntegro vai vir coisa boa. Mas quando eu falo isso, que é o que o Bispo Abner também está falando, é da terra. E o seu compromisso não é com a terra, o seu compromisso é com o céu. Fica crente, crente. Ele continua: muitas vezes sofremos justamente por decidir não pecar. E é por isso que o caminho do pecador parece muitas vezes melhor caminho. A tentação oferece uma satisfação rápida e fácil. E quando resistimos à oferta, o próprio tentador pode lançar em nossa cara as dores da burra escolha que fizemos. A mulher de Potifar, sentindo-se rejeitada e frustrada, quer a morte de José com a causa de abuso sexual. José será reservado na prisão para esperar a morte, mas mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor estava com José. Como eu falei, em suma, José fez o bem, não pecou contra Deus, deveria ser recompensado, mas foi. Você fala, professor, mas ele foi preso. Irmãos, a gente está muito apegado com as coisas da terra. A gente está ensinando demais a ter da terra, a esperar da terra, a ouvir, ver e viver a recompensa da terra. É por isso que essas coisas, esses ensinamentos são tão difíceis dentro das nossas igrejas, porque as nossas pregações estão sendo oprimidas por pregações na internet, aqui na internet, com Deus vai te dar, Deus quer te ver feliz, Deus não quer te ver no sofrimento, Deus não te separou para viver no vale, Deus não te separou para viver no deserto, Deus quer você dando emprestado e não tomando emprestado. Só que não é verdade. Professor, e não, como não? Eu provo para você. Bora lá. Um exemplo clássico que poucos pensam nisso. Se Jesus tem mais para nos dar, nos quer tão próspero, por que ele pergunta se alguém tem alguma coisa para trazer, para dar de comer? Se ele é tão poderoso, como esses pregadores fazem, veja, Jesus é poderoso, tá? Mas eu estou indo na linha de pensamento dessas pregações aí. Por que Jesus não falou assim, pegou uma pedra e disse, Pai, graças te dou, transforma essas pedras em pães e distribuiu para o povo? Mas Jesus pega emprestado os pães e os peixes. Se Jesus, que é Jesus, com todo o poder que ele tem, que eu acredito que tem, defendo que tem, afirmo que tem, sou convicto que ele tem, pegou emprestado. Meus irmãos, vamos ensinar o povo de Deus que nem sempre você ter muito é sinal de ser benção. E nem sempre você viver na dependência de Deus é porque você é amaldiçoado. Não. A melhor coisa é você viver na dependência de Deus. Porque você sabe que se você deita e você levanta é porque as misericórdias de Deus te alcançam. Se tem gente que bate na tua porta e diz, Deus mandou entregar uma cesta, você tem convicção que isso não é esmola, isso é cuidado de Deus. Sabe aquela historinha básica, antiga, bem antiga,
que diz que um irmão estava orando e ligou na rádio, dizendo assim: irmão, estou passando fome, necessidade, meus filhos sem leite, sem fralda e passando necessidade. Alguém podia me ajudar para trazer comida aqui para mim? Não precisa me trazer dinheiro, não. Traga aí já em mantimento, fralda, comida, roupa. E disse que do outro lado, na rádio, nesse dia, estava escutando um satanista, um adorador das artes ocultas. E ele disse: esse crente aí, eu vou zoar com ele agora, vou no supermercado, vou fazer uma bata de uma compra, encher 4, 5 carrinhos, vou levar a ele, e depois que eu entregar, vou dizer para ele: foi Satanás que mandou. Ele vai ser humilhado. Aí disse que fez essa compra, pegou o endereço do irmão, encheu de tudo, do bom e do melhor, tudo que o irmão precisava. Chegou na porta dele, abriu a porta e disse: vim trazer isso aqui para você. Ele disse: meu Deus, Deus é bom demais. Ele disse: não, mas não foi Deus que mandou. Ele disse: não, mas é Deus, Deus é maravilhoso. O Satanás dizendo: não, mas não foi Deus que mandou. Você não sabe quem foi que mandou? Ele disse: não, não importa, Deus falou que ia usar até o inimigo para me abençoar. É assim Deus, irmãos. Deus usa até quem não acredita nele para abençoar você. Por quê? Porque ele é Deus. Então não deixe ser enganado por essas pregações coach, essas pregações de que você vai ter para dar. E se Deus não quiser que você tenha para dar porque você não sabe ter para dar, toda vez que você tem para dar, você estraga. Eita, mais uma vez, abracei sem apertar. 3.2 Servindo aos homens como ao Senhor. Irmãos, se todos nós, se Tony soubesse disso, fizesse isso como ele faz para Deus, como o nosso mundo seria só um pouquinho melhor. Mas essa não é a realidade, mas deveria ser. Servir aos homens como servimos para Deus. Mas aqui, Bispo Abner, está ao contrário. Tem muita gente servindo melhor aos homens do que a Deus. Não chega atrasado no trabalho. Jesus, eu vou dizer isso mesmo, vou dizer que eu aproveito que o canal é meu, posso falar o que eu quiser. Aqui eu posso. Tem crente, irmão, que não chega atrasado no trabalho. Se o trabalho ele entra às 8, ele chega às 7h30, meia hora antes. O culto começa às 18. É o Deus dele, é o Senhor dele, é a ele que ele diz que presta honra e glória. Mas o culto começa às 18, ele chega às 18h30. Essa frase aqui está totalmente fora de contexto. Mas não é culpa do pastor Abner. É que a Bíblia diz: sirva os homens como você serve a Deus. Só que hoje tem muitos homens servindo melhor os homens do que a próprio Deus. Para Deus, qualquer coisa serve. A hora que eu chegar tá bom. E no trabalho? Não posso me atrasar. Eu sou pontual. 35 anos de empresa. Nunca cheguei 10 minutos antes. Sempre meia hora. E na igreja? Não, Deus entende que você preferiu honrar os homens do que a Ele. Chegando todo domingo, 6h30, meia hora antes, meia hora depois que começou o culto. Cuidado, que você está honrando mais. Eu não posso falar de mim porque eu não sou assim. Se o culto começa às 6h30, se o culto começa às 6 na minha igreja, começa às 6, às 18 no domingo, eu chego na igreja 5h40, no máximo 15 para as 6. Pode ir lá me procurar na Deinamar, Avenida Antônio Silva Cunha Bueno, 855, Jardim Namar, Diadema, São Paulo. Pode chegar lá. Só se eu não for para a igreja, por qualquer motivo. Mas se eu for para a igreja, que eu prego fora, enfim. Se eu for para a igreja, pode chegar lá 15 para as 6, que eu já estou lá esperando você. Orando, apresentando a Deus, a igreja em oração. Será que a gente está honrando a Deus mesmo? Como nós deveríamos honrar? Como Ele merece? Pensando nisso aí. Bora para a nossa lição para a gente terminar. José não era apenas íntegro, também era eficiente. Tudo que era colocado para fazer, fazia com empenho e dedicação. A sua atitude é contrária a que naturalmente teríamos, no passado, né? Teríamos
se passássemos por tudo o que ele passou e se estivéssemos na condição que ele se encontra. Deveria fazer tudo de má vontade ou, no mínimo, para sobreviver. Porém, José bem conhecia as promessas de Deus e a aliança do Senhor com Abraão e seus descendentes por Isaque e Jacó. E por isso fazia o melhor para a glória de Deus, de forma que os homens ímpios percebiam que Deus estava com ele. Paulo ensina que sobre isso devemos servir aos homens como ao Senhor e para a glória dele. A minha Rose estava mostrando um texto e eu não vou saber reproduzir ele na íntegra para você. Mas o texto diz bem assim: tema desonrar a Deus no meio dos ímpios, porque muitos ímpios deixarão de encontrar Jesus pelo seu falso testemunho. Então tem muito crente desonrando a Deus no seu trabalho. E Deus vai cobrar deles, porque esses ímpios nunca chegará a Deus por causa desse mau testemunho oferecido por esses homens. É forte. Então, queria eu que Paulo tivesse escrito assim: sirva aos homens como vocês têm servido. Aliás, sirvam ao Senhor como vocês têm servido aos homens, porque para os homens você dedica 12 horas do seu dia. Você dedica 7 dias, 6 dias, 5 dias por semana. Para Deus você dá apenas o resto, o que sobrou. E se der tempo, porque muitas vezes você está tão cansado que nem disposição de adorá-lo, junto em comunhão, na coenonia, você consegue. Você pode. Eita, que esse parágrafo foi forte, hein? Vamos para o 3.3. A visão espiritual da tribulação. Sim, é importantíssimo. Temos que nos atentar para que existe uma tentação. Existe uma batalha espiritual em meio à tribulação. E se nós entendermos que a Bíblia nos alerta já, que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é nas hostes espirituais, potestades do céu. Veja você, as coisas parecem que vão piorando para José. Ele recebe as revelações de Deus em sonho, e isso faz ser odiado pelos irmãos a ponto de ser vendido como escravo, servindo como escravo na casa de Potifar. Por causa da sua integridade, foi encarcerado como prisioneiro numa masmorra por vários anos. Mas não só isso, é lá que ele vai ganhar a simpatia do carcereiro e passa a ser responsável pelos prisioneiros da guarda. Além disso, por estar preso, é que seus dons de interpretar sonhos serão descobertos. Sua interpretação de sonhos livrou o copeiro da morte, mas este esqueceu de José. O mal que alcançou abriu caminho para que ele tivesse diante de Faraó, dando-lhe a interpretação sobre seus sonhos. Os homens sonham, mas Deus nunca dorme. Eita, Bispo Abner! Parabéns mais uma vez para o senhor. Os homens sonham, mas Deus não dorme. Que é isso, hein, Bispo Abner? Então veja, José vai treinando, irmãos. Você vê como Deus vai capacitando, né? José teve sonho e não teve a interpretação. 2, com sua família. Os feixes e depois o sol e a lua e as estrelas. Mas ele não teve a interpretação. Agora, quando ele está na prisão, Deus põe no caminho dele 2 homens que sonharam, o copeiro e o padeiro. E esses 2 têm um sonho, conta para José, José revela. Deus dá o dom de revelar sonho no momento certo. E é na prisão que José aprende a interpretar, ou recebe o dom de interpretar, ou exerce o dom
de interpretar. E ele revela um que iria morrer, o outro que seria honrado. E o que acontece? O que tinha que morrer, morreu. O que tinha de ser honrado, foi honrado. Ou seja, na prisão Deus está falando assim, eu vou fazer você sair desse lugar porque eu estou capacitando você a revelar sonhos. O que foi que tirou José da prisão? Um sonho. De quem? De Faraó. Mas se José não tivesse a capacidade de interpretar sonho, como que José ia ser lembrado de alguém que interpreta sonho? Então, irmãos, Deus está te colocando no lugar, ou você está no lugar agora que você não entende, mas é Deus moldando você, é Deus preparando você, é Deus dizendo, fica aí que eu estou te treinando para quando chegar a oportunidade eu fazer você ser honrado. Deus faz o homem esquecer e lembrar de você. Deus faz o seu nome ser soprado, o seu nome ser lembrado. Quer que eu te conte uma experiência? Hoje, não sei até quando ficarei empregado lá. Tá precisando ser mandado embora? Não, não é isso. É que eu sei que eu não sou o dono, então do mesmo jeito que eu entrei eu posso sair. Mas enfim, eu quero que tem gente que acha que você trabalha bem? Não, irmão, para, irmão. Hoje a gente é contratado para oferecer as nossas horas, o nosso melhor. Se a empresa não quer, a gente já dispensa. E Deus faz o que? Abre porta. Deus abre porta, não tem porque... Enfim, mas por que eu quero falar isso? Para você entender. Como foi com o meu emprego? Estava trabalhando, a minha empresa que eu trabalho perdeu a licitação, contrato finalizado, recebi a notícia na segunda-feira que a empresa perdeu a licitação. Ponto. A gente recebeu a notícia no dia 15 e ficaríamos lá até o dia 30. Isso foi na terça. Isso foi na segunda. Na terça-feira, ao terminar o meu café com Deus Pai, que eu faço todo dia de manhã, você me acompanha aí, né? Café com Deus Pai, todo dia 7h30 da manhã ao vivo, ou gravado, mas vai todo dia 7h30 da manhã. Assim que eu terminei o café da manhã, por volta das 8 horas, fui lá, tomei café, fui trabalhar, aí o telefone toca. Não, na verdade, uma mensagem num aplicativo. Bom dia, você lembra de mim ainda? Aí eu disse, sim, você é o fulano de tal. Ele disse, então, você está trabalhando? Eu disse, sim, estou trabalhando. Ele disse, você não quer voltar a trabalhar para a empresa? Eu disse, não, eu estou trabalhando. Ele disse, vem aqui para a gente conversar, eu tenho uma proposta para você. Ou seja, eu recebi a notícia que a empresa que eu ia trabalhar, que eu estava trabalhando, perdeu a licitação. E na terça-feira, alguém falou o meu nome para o gerente de outra empresa. E o gerente da outra empresa me liga pedindo para eu ir trabalhar com ele. É nesse emprego que eu estou agora. Então Deus mandou a provisão antes que faltasse. Deus mandou a provisão antes que faltasse. Então confia em Deus. Por quê? Os homens sonham, mas Deus não dorme. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Até hoje, desde que aceitei a Jesus, eu digo isso para o meu filho, Rosil, esse moço bonitão aqui, ó. Mesmo comendo apenas arroz, abre-se um parênteses no apenas, tá bom? Mesmo comendo arroz, feijão e um ovo frito, eu nunca fiquei sem almoçar. Mesmo comendo um pão com manteiga de manhã, eu nunca fiquei sem tomar café da manhã. Mesmo jantando uma sopa, um inhame, uma macaxeira, uma batata ou até mesmo um pão, eu nunca fiquei sem jantar. Montoni, você janta toda semana no restaurante? Não. Toda semana você sai para passear com sua esposa para ir para... Não. Toda semana você faz um churrasco? Também não. Toda semana você pede comida fora para vocês não fazer comida domingo? Também não. Mas eu te garanto, 23 anos, eu nunca passei necessidade. Deus nunca deixou faltar nada. Sempre tive as minhas 3 refeições. Com pouco, na quantidade exata, para 3, que é eu, Rosil e a Rose, mas Deus nunca deixou faltar. Então confie mais em Deus. Espere mais em Deus. Acredite mais em Deus, mesmo em meio às circunstâncias. Foi o que José fez. Confiou em Deus em todas as circunstâncias. Para encerrar, nossa conclusão nos diz:
Temos aprendido que a fé e confiança e integridade dos que pertencem ao Senhor não depende das circunstâncias. Que cada discípulo de Cristo esteja sempre lembrado que temos o Espírito Santo nos ajudando em nossas fraquezas, Romanos 8, 26, e nos guiando mesmo nos momentos mais críticos em nossa caminhada cristã. O Senhor está conosco, como esteve com José. Isso aí. Não importa as circunstâncias, confie no Senhor. Entregue o teu caminho a Ele e tudo Ele fará. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano, na companhia do Rosil e da minha Rose. Que Deus abençoe vocês. Eu espero você no nosso Café com Deus Pai, tomando café com Ele todo dia, até Ele voltar, para a gente ir tomar café com Ele lá no céu. Que Deus abençoe, uma excelente aula em nome de Jesus.